tá bem? Comi 2 vezes na casa de mamãe ontem, tô bem. Mamãe. Então, o MEI, ele também tem direito, né, assim como todo trabalhador, ele tem direito sim aos benefícios do INSS. Mas existem algumas peculiaridades que são interessantes a gente passar aqui para os nossos ouvintes. A primeira delas, por exemplo, o MEI, ele vai se aposentar com um salário mínimo. Por quê? Ele contribui com um salário mínimo. Então, se a vida inteira ele só contribuiu como MEI, o cálculo dele não é outro a não ser um salário mínimo, porque foi a base que ele utilizou durante toda a vida. Ah, mas eu fui MEI e num determinado momento eu fui carteira assinada. Né? Quase sempre Num é outro assim. momento, Começou CLT, em algum momento deu aquela virada de chave e virou MEI. Exatamente. E às vezes eu estava na carteira assinada, depois eu fui como um contribuinte individual, que eu fiz por conta própria, mas depois eu disse, quer saber, quero um CNPJ aí e vou começar MEI. Então, isso já muda o cálculo, tá? Isso não será a base de um salário mínimo, porque enquanto empregado, a não ser Marcos e Liara, que mesmo seletista, mesmo individual, ele contribuiu com um salário mínimo, o que normalmente não acontece. Então, o cálculo vai ser sempre assim. Se você passou por essas outras condições de segurado, além do MEI, você vai ter aí o somatório. E aí pode aumentar um pouco a tua média. Do contrário, sempre um salário. Mas enquanto o MEI aí sozinho, sem ter a carteira assinada ou trabalhar em outra empresa, independentemente do que ele faturar, é sempre isso? 5% do salário mínimo? A contribuição para a Previdência Social? Independente, exatamente. Porque o que é que acontece? Seu Eliel, um abraço, seu Eliel aqui, olha, registrando a presença, maravilhoso. Então, independente, Liara, por quê? Porque o MEI, existe uma legislação própria para ele, que ele determina exatamente isso. A gente não vai conseguir, ainda que ele passe a receber 4 mil, 3 mil mês, mas a base dele vai ser sempre essa, que é pelo DAS que a gente fala, né? Então, lá, aí vai depender, ele paga INSS mais, ou ISS ou ICMS, a depender se é serviço ou produto que ele trabalha. A gente, inclusive, tem aqui um dado, né, que aqui em Alagoas, somente em Alagoas, no ano passado, existiam mais de 200 mil MEIs com registros ativos. É realmente um assunto muita gente, que interessa muita gente. Muita gente, Lili. Principalmente se você for olhar em salão de beleza, por exemplo. Eles passaram a ter todas as pessoas, manicure, cabeleireiro, todo mundo virou MEI. Pessoa MEI jurídica, PJ, eu sou PJ, né, que chama, exatamente, né? Exatamente. Então, por isso esse boom, esse número tão grande, tão expressivo. Quais os outros fatores aí que influenciam no valor do benefício, né? O tipo de aposentadoria, o tipo total de contribuição também? Como é que é isso? Então, para o MEI, como a gente falou, como vai ser sempre a base, um salário mínimo com a alíquota de 5%, ele também tem um diferencial aí, Liara, que é o quê? Ele não tem como optar por tipo de aposentadoria. Ele vai se aposentar apenas por idade. Tem essa diferença. Então, hoje, qual é a idade dessa pessoa? Homem, 65 e mulher, 62. Se ele quiser se aposentar por tempo de contribuição, que aí, às vezes, entra as regras de transição e, às vezes, termina sendo um pouquinho mais cedo, ele vai continuar contribuindo com um salário mínimo e o que vai fazer uma diferença aí é ele vai ter que acrescentar 15%, ou seja, 20% de um salário mínimo, ele teria que complementar para poder optar nas aposentadorias. Do contrário, sempre será aposentadoria por idade. O que, na verdade, é olhando friamente, né, assim, a grosso modo, óbvio que cada caso sempre será um caso, eu digo muito isso, não dá pra gente... A gente traz aqui as regras e a forma geral. Então, de um modo geral, não acho interessante, de forma muito particular, aqui é um conceito meu, não acho interessante aquele que já paga um salário mínimo acrescentar os 15% para poder, a não ser que, assim, de repente, ele, como a gente falou, ele já passou por uma carteira assinada, ele já passou por um contribuinte individual, e aí ele falta pouco tempo. Aí vale a pena, porque entrou numa regra de transição, mas você contribuir a vida inteira com 20% para no final você só ter um salário,
é melhor você continuar, porque vai trabalhar, todo mundo vai ficar trabalhando, é melhor que você fique trabalhando e esperar a idade, entende? Só vai valer a pena fazer esse acréscimo, porque você vai tirar do teu bolso mais 15%, mas você não vai ter isso de volta. Entendi. O que você vai ter de volta é uma antecipação de tempo, porque você vai pedir outro tipo de aposentadoria. Fora isso, não. Não muda nada, né? Agora, em relação a essa questão do tempo, é bom lembrar que a gente está falando de aposentadoria, mas como ele MEI está recolhendo, ele tem todos os outros direitos até a aposentadoria. Perfeito. Né? Isso Se é aqui importante. acolá por conta da atividade sofreu alguma lesão, né? A mulher pode ter um salário maternidade. Salário maternidade. Então, a gente está falando de um combo completo e que no final ainda lhe dá também o direito à aposentadoria, Exato. o que é importante. Os Ele tem o que a números... gente chama de cobertura, né, da Previdência. Ele tem a perfeito. cobertura da Previdência. Os números são gigantescos no Brasil, né? Desde que o MEI passou a ser mais regulamentado e que ficou mais Sem simplificado dúvida. essa relação, né? Sem dúvida. Hoje nós temos aí, como a Lili falou aqui, só em Alagoas, 200 mil pessoas, né? No ano passado, só o ano passado. Isso em 2025. Então, imagina a quantidade, que é um número crescente, Marcos. Isso realmente tende a aumentar, porque as pessoas elas estão cada vez mais buscando um trabalho de forma autônoma, né? E aí, vamos imaginar que uma pessoa que de manhã estava, de repente, com uma carteira assinada, ela resolve começar a empreender, ainda que seja mínimo, e aí ela entra com o MEI. Ou a pessoa não precisa nem querer empreender. Ela continua trabalhando, como a gente deu exemplo, em um salão. E aí o salão fala, a partir de agora eu não vou mais assinar carteira. Quero que você venha, lógico. Que aí, nesse caso, ela vai fazer o horário dela. Ela não tem aquela questão de subordinação. Então, ela deixa de ser um segurado empregado. Ela vira realmente um empresário, como a gente disse, né? Uma forma que as pessoas assim entendem. Porque tem a sua autonomia de horário, não tem subordinação, então você sai de um perfil de empregado, vai para um outro perfil. Mas, como tudo na vida, tem os lados bons e ruins da história. Aí a gente tem aqui que os especialistas, eles defendem que o planejamento previdenciário pode fazer uma diferença aí para quem trabalha como MEI, com contribuições complementares. Você também defende? Defendo. O planejamento, Lili, ele é crucial. Principalmente pós-reforma, ainda que, não, mas na reforma eu já tinha muito tempo, falta pouco tempo para me aposentar. Eu sempre bato nessa tecla e assim, queria de repente até às vezes errar um pouquinho nesse número, mas infelizmente eu nunca erro nesse aspecto. Em qual sentido? Você sempre vai ter o menor valor de aposentadoria se você não planejar. Por quê? Porque, veja, é interessante, hoje um autônomo, hoje um facultativo, hoje um MEI, todo mundo precisa se preparar para a aposentadoria. Por quê? Como a gente falou, às vezes vale a pena você complementar. Às vezes vale a pena você, quando ele fala em complementar, nesse sentido, é complementar de 5% para os 20%, dar o acréscimo de 15%. Às vezes vale a pena, hoje, por exemplo, você não pode mais contribuir abaixo de um salário mínimo. Antes você contava como tempo de contribuição. Hoje, quem contribui abaixo de um salário mínimo não está fazendo nada, está perdendo, está entregando dinheiro para o INSS. Está sendo bonzinho apenas, porque retorno financeiro nenhum. Então, é imprescindível que você planeje para que você saiba exatamente como é que você vai, quanto você vai receber, quando você vai se aposentar, qual a melhor regra e até às vezes antes. A gente acha que a gente só vai planejar para a aposentadoria. Se você falece e você não tem aí todo um planejamento previdenciário, você pode deixar os seus entes na mão, porque você vai deixar com problemas aí, com falta de documentos. Ontem mesmo eu pegava um cliente que ele precisava reorganizar o CNIS dele. Ele está até um pouco longe de se aposentar, mas ele viu a importância de fazer isso. Por quê? Porque quem é vivo é mortal. De repente você pode falecer e aí na hora que aquelas pessoas da tua família mais precisam, você está com que você vai ser a base, né? Que você é o segurado que faleceu, você vai estar com tudo seu desorganizado dentro do INSS. Não é porque você quis, mas porque ao longo da vida a gente não para olhar essas coisas. Realmente que a gente acha que a gente vai... Né, a sensação da gente é de... A gente sabe que a gente tem infinitude, mas a gente vive como se não tivesse. Então, você termina na hora que você precisa, na hora que você vai. Chegou um outro caso que eu achei super interessante. A pessoa estava pagando, Marcos, ela tinha carteira assinada e pagava como contribuinte individual.
sofreu um AVC, uma mulher de 38 anos. E aí foi pedir por conta própria no INSS o salário, no caso por incapacidade temporária. E ela pagava como contribuinte individual, ela tinha quase 4 mil que ela pagava a base dela, o salário dela, e como carteira assinada ela tinha 2 e pouco. O que foi que o INSS fez? Só considerou uma atividade, essa mulher ficou recebendo um salário mínimo. Então ela tinha aí no mês, ela recebia em torno de 6 mil e alguma coisa, e ela passou a receber um salário mínimo. E ela chegou lá pra gente questionando isso. Por que eu pagava isso e eu recebi isso? Quando eu fui olhar, como o INSS... E ela disse, eu pedi, que eu não, né, que ela não tinha condições. O familiar pediu administrativamente e ela passou a receber. Quando ela viu o valor, ela disse, mas não era isso que eu recebia por mês. Uhum. Então, como eu digo, o INSS está programado para sempre te dar, mas te dá aquilo que é menor. E aí foi quando eu expliquei para o familiar. Eu digo, olha, o que está acontecendo aqui foi que o INSS não considerou as 2 condições dela. As 2 formas que ela contribuía até então por mês. É que a realidade da maioria do país não é com dupla contribuição, exatamente que a maioria seja de 1. Então, do ponto de vista do que seria administrativo, é mais fácil para ele dar uma sentença sobre de repente pegando até a data mais antiga, né? É um robô. É um robô que faz isso. É o computador. Não é uma pessoa que está avaliando ali o mês a mês daquele CNIS. Isso. Então, é importante a gente planejar por tudo isso. Perfeito. Né? A gente acha que só vai ser lá na frente com meus 60 e tantos anos. Não, foi agora, uma menina de 38 anos. Eu digo que é uma menina mais nova que eu, inclusive. Verdade. Né? E caiu nessa. Então, o planejamento serve para todos nós, para a gente evitar essa perda drástica nas horas que a gente mais precisa. Olha, são os mitos, né? Pressão da Vaninha sobre você, tá olhando para você. São os mitos que a gente tem que acabar, né? Perder o medo do advogado, né? Do previdenciário. Exato. Claro que a gente vai procurar o advogado, reconhecimento no mercado, que é o fundamental. Para não ser enganado. Exato. E a outra coisa é essa ideia de que não vai se regulamentar para não ser tributado. Eu vou dar dinheiro para o governo, aí ficar sustentando esse mito, né, de conversa de esquina, e na hora que você mais precisa, você está totalmente desamparado. E Marcos, quando a gente planeja, a gente não perde dinheiro. Claro. Pelo contrário, a gente evita exatamente essa perda de dinheiro, não é, Vaninha? É isso, né, Vaninha? Tá aqui, olha, Vaninha já está se planejando se vocês pudessem aí ver também. os bastidores. Eu estou trabalhando hoje aqui sob pressão psicológica. Vamos faturar. Volta na quarta. Deus abençoe a todos. A quarta previdenciária. Bom dia de trabalho para você. A Med Rádios está com você também para cuidar do seu coração. Cuide do seu coração para você poder se aposentar, né? Senão, você faz no meio do caminho. Na Med Rádios, você faz a consulta de prevenção até as cirurgias cardiológicas, angiotomografia de coronárias, ressonância cardíaca, cateterismo, angioplastia, colocação de marca-passo, tudo com equipamentos modernos e uma equipe formada nos grandes hospitais de São Paulo. Acesse as redes sociais da Med Rádios, @Med Rádios e saiba mais. Ou ligue 40